Eu sou Nelson Cardoso. Gosto de estar com amigos, não gosto de misturas de muita gente. Gosto de praia, não gosto de muito calor na praia. Gosto de churrascos, gosto de cinema, gosto de viajar. Não gosto da chuva, não gosto muito de sol. Gosto da neve. Não gosto do Benfica. Como surgiu a primeira oportunidade de ir para a França? Foi através da mãe do meu primeiro filho. Como é que foi a tua chegada à França? Sentiste algum Sim, choque? foi o impacto linguístico foi enorme. Não percebia mesmo nada do que as pessoas falavam. Depois a frieza, a maneira como acolhem as pessoas é totalmente diferente do calor português. Que tipo de trabalho é que tu tiveste lá? Foi fácil para ti? Trabalhei na canalização. No mercado de trabalho não foi nada fácil ao início, porque a parte linguística é muito complicado. Depois o lado técnico, porque temos a língua francesa e depois temos a língua técnica do trabalho, e aí ainda é mais complicado. Durante mais de 2 anos eu só podia falar com uma pessoa, que era a mãe do meu filho, porque era a única pessoa que falava português comigo. Que coisas boas destacas neste teu tempo em França? Diferentes culturas, conhecer diferentes maneiras de pensar, em que nós aqui em Portugal conhecemos um nicho muito pequeno da cultura portuguesa, né? Depois mais a comunidade africana e mais a comunidade cigana aqui em Portugal. E lá eu conheci a cultura muçulmana, os árabes. E aí abriu-se mais as portas, porque foi o primeiro país na Europa que eu cheguei e vi que está mais inserida o lado muçulmano que o lado católico. Durante estes 8 anos, eu soube que tu foste pai por 2 vezes, não foi? Aí já começas a entrar no lado mais sensível. Aí foi o melhor que eu tive de França, foi isso. Foi os meus 2 filhos. Gosto de acampar, não gosto dos bichos durante a noite que me mordem. Um gajo tem que meter muita coisa, muito produto no corpo, é para depois durante a noite não andar sempre. Isso irrita bué. Quando estiveste aqui a passar férias, trouxeste o teu filho pela primeira vez, não é? Foi verdade, foi a primeira vez que o Kaiden veio aqui a Portugal. Nessa altura que eu estive com ele, foi um momento que me fez pensar depois como tratar mais do Kaiden, porque eu na altura era muito egoísta mesmo, no lado em que eu só pensava em mim. Quis mostrar o máximo de pessoas ao Kaiden, e eu fui advertido por várias pessoas a dizerem: Nelson, olha a rotina que estás a dar ao teu filho, o miúdo precisa descansar. E eu sempre a andar de lado para o outro com o miúdo estava super cansado. Nesse dia combinei contigo para irmos beber um café. Ele acabou por estar contigo, foi um dia marcante para ele, porque ele acabou por estar contigo. O primeiro mergulho dele numa piscina foi contigo, foste tu a levá-lo. Fico feliz por saber isso. Foi, mas é a realidade. E depois foi o ponto de almoçarmos juntos, a química tua com ele, e aí vi que o teu lado paternal, da maneira como tu tratas as crianças, né? Com ele,
Isso também foi no jantar em que Foi estive lá. naquele jantar em que tu estiveste a brincar com ele com o pão e a coisa Recordo-me assim, que ele disso. estava super cansado e mesmo assim tinha ainda um bocado de energia ainda para estar contigo e para conviver contigo. Isso aí foi fantástico. Eu lembro disso. Porquê é que ouço falarem mais do Kaiden do que do Rafa? Pá, acima de tudo, porque passo mais tempo com o Kaiden do que com o Rafa. E depois é a relação que eu tenho com a mãe do Kaiden, não tenho com a mãe do Rafa. Não conseguiste o equilíbrio para isso? Eu e a Marie conseguimos fazer um equilíbrio na separação em que fazemos tudo pela criança. Estás a ver? E o nosso respeito mútuo, ganhamos uma amizade um com o outro. A criança está sempre em primeiro lugar. A prioridade é o Kaiden. E cada vez que eu tenho uma oportunidade ou tenho uma disponibilidade para estar com o Kaiden, ela nunca diz não. Estás a ver? No caso da Luna, sempre houve aquela barreira em que quando nos parámos os dois Entre vocês ainda existe sempre aquele nó. é uma barreira que ela nunca É conseguiu. um nozinho. Ela nunca conseguiu quebrar essa barreira. Ela nunca conseguiu quebrar essa barreira e que eu digo a ela para ir buscar o miúdo e ela por vezes até arranja entraves, ela não me responde a mensagens, ela vê todos os meus vídeos, vê os meus stories, mas depois eu mando-lhe uma mensagem ou ligo para ela nunca me atende. E depois acaba por dizer, não, porque a tua vida, tu és uma pessoa instável, estás sempre em Portugal e França e Portugal, ela não tem nada a ver com isso. E eu vivo a minha vida, sempre com o Rafa no pensamento, mas acaba por não ter tanto momento com o Rafa como aquele que eu tenho com a ligação com o Kaiden. Por exemplo, eu faço videochamada para o Rafa, ela não vai atender. Eu faço a videochamada para o Kaiden, a mãe do Kaiden atende, que é para eu falar diretamente com o Kaiden. E eu não tenho um único diálogo também do Kaiden. É apenas isso. Mano, tu vivendo aqui em Lisboa, na capital, porquê o Porto? Porque eu acho que em primeiro lugar é o clube que eu me identifiquei através da maneira de ser, em que tens que trabalhar 10 vezes mais para ganhar 1-0 contra os adversários. Eu acho que sendo da capital, clubes da capital, e eu não estou só a falar aqui em Portugal, vendo as coisas mais aberta, em eu ter ido para a França também foi igual, sendo um clube da capital tem muito mais facilidade que um clube do interior ou um clube não sendo da capital, como é o caso do Porto, ou ainda a Espanha. O Porto em Espanha é como se fosse um Barcelona, o Real Madrid é um Benfica, por causa de ser o clube do governo. Lá em Espanha é o clube dos reis. E depois tem o outro clube da capital que é como o Sporting, é o Atlético Madrid, estás a ver? Como é que foi para ti perder o Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente do Porto? É sempre triste. Eu estava lá em França quando soube a notícia, acabei por tomar a decisão de ter a oportunidade de vir a Portugal e acabei por ir ao funeral dele. Apoiar a família, estar com amigos meus da claque. Foi um momento marcante em que, passado 3 meses, digo já também outra, que passado 3 meses ao funeral do Pinto da Costa, eu tive que ir ao funeral de um amigo nosso, membro do Super também,
e grande amigo também de todo o universo esportista. Pá, e é sempre triste perdermos pessoas desta forma. Quais é que foram as pessoas que tu perdeste assim na tua vida enquanto estiveste em França? Olha, dou-te um exemplo. Houve um dia que eu estava em casa, descansado, um dia de folga normal. Quando eu vou ao meu telemóvel tenho várias chamadas e mensagens de uma prima minha e eu estranhei tantas mensagens e chamadas da minha prima. Depois contacto a minha prima e ela tinha-me... falo com ela e ela depois diz-me que faleceu um meu tio, que era uma das pessoas mais especiais que eu tive na minha vida, de acidente de carro. E isso aí, num dia de folga, acordar com uma notícia dessas, foi doloroso para mim. Passei muito mal nesse momento, e principalmente a pessoa que era ter-me prometido visitar-me, estar com o meu filho. Na altura ainda eu só tinha o Rafa, queria ver o Rafa. Ele tinha estado aqui com o Rafa em Portugal umas semanas antes e depois tinha-nos prometido que ia lá de Jeep, estás a ver? E acabou por ter o acidente de Jeep. Pá, destruiu-me por completo durante um bom momento que eu passei muito mal. E fica a pergunta aí no ar para toda a gente: porque é que não se valorizam, porque é que não dão valor enquanto vida e só vamos valorizar quando morrer e depois vamos chorar? Muitas das vezes eu já vi em que eu fui a funerais em que havia muita lágrima de crocodilo, e isso é bem injusto para com o morto, para com a família do morto, em que se criticam uns aos outros e depois na realidade, quando todos vamos acabar no mesmo destino, é aí que eu vejo o lado sincero. Mas qual sinceridade? Tempo. Não estou a falar deste. Tempo. Estou a falar deste. Aproveita ao máximo com pessoas que te façam bem. Porque isto não para. Quando isto parar, é porque a tua vida acabou. Bye, bye. Sei que nestes 8 anos de França tu passaste por fases difíceis lá e que nesta entrevista tu basicamente também não revelaste. Por medo ou insegurança? Não é tanto por medo, mas é aquela coisa de o querer mudar a página. Primeiro agradecimento para o meu maninho Gonçalo, para o meu puto Axer, vão rebentar este ano, 2025. Vocês têm muito trabalho pela frente, 2026 é mesmo meter a tuga toda a ouvir o vosso som. Aproveito também para o meu Andrezito, irmão do Gonçalo, Diana, à Nádia, para os filhos e ao Ruben. Nádia, a gente já não fala tanto, mas continuas a ser aquela the best, tu sabes disso. O meu primo Bruno, o Rafa, o Fábio, a minha prima Raquel, Pastelaria Araújo, aí na casa, vão lá, é os meus primos. Bora, Júnior, o meu melhor amigo, sempre, muitos anos, na estrada, das poucas pessoas, quando eu estive lá em França, todas as semanas eu tinha aquela chamada de abraço. Heloíse, beijão grande para ti, és uma guerreira. Os filhos, Maria e o Samuel, para vocês. Ei, estou a ver agora aqui, olha aqui, autocarro da Carris, lembrem-me de vocês, hein? Mário, Aurélio, one love. De todos os agradecimentos, das pessoas que mais marcam, fiz, sabes a mensagem?
Tu és das pessoas que mais mensagem me manda, que mais palavras positivas me dá. Tu sabes, ah? É muito ingrato, estou aqui na parte dos agradecimentos, vai sempre haver gente que eu vou me esquecer, infelizmente. Conheço muitas pessoas e vai haver sempre aquela pessoa que diz assim: ei, não falaste de mim, blá 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 blá. Peço imensa desculpa, não consigo me lembrar de toda a gente. Estou a falar daqueles, principalmente daqueles que têm estado comigo neste momento. Eu, tu e nós. One love.